Boa noite a todos. Estamos juntos para realizar a nossa exposição mais uma vez, para que você possa utilizar aí no seu culto doméstico. Hoje exporemos o Salmo de número 122. Portanto, abra sua Bíblia aí no Salmo 122 e acompanhe conosco a leitura que farei. Assim nos diz a palavra do Senhor. Cântico de romagem de Davi. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Pararam os nossos pés junto às tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém que estás construída como cidade compacta, para onde sobem as tribos do Senhor, como convém a Israel, para renderem graças ao nome do Senhor. Lá estão os tronos de justiça, os tronos da casa de Davi. Orai pela paz de Jerusalém. Sejam prósperos os que te amam. Reine paz dentro de teus muros e prosperidade nos teus palácios. Por amor dos meus irmãos e amigos, eu peço, haja paz em ti. Por amor da casa do Senhor nosso Deus, buscarei o teu bem. Vamos orar. Senhor Deus, nós agradecemos ao Senhor por ter a oportunidade de ler a tua palavra, de ouvir as Sagradas Escrituras. Mas te pedimos que essa noite o Senhor aplique esta palavra ao nosso coração. Que o Senhor nos dê fé para crer e discernimento espiritual para compreender. Fala com o teu povo que nos ouve nesse momento. Fala com a tua igreja em Cristo que nós te rogamos. Amém. Queridos, este é o primeiro dos 4 salmos de romagem que são atribuídos a Davi. Os salmos de romagem, como já vimos anteriormente na exposição do Salmo 120 e também do Salmo 121, eram os salmos que o povo usava para louvar a Deus na sua peregrinação para Jerusalém, nas 3 principais festas religiosas anuais, na Páscoa, no Pentecostes e na festa dos tabernáculos. E é verdade que alguns negam que Davi seja o autor desse salmo, do Salmo 122. Alguns tentam datar esse salmo como sendo um salmo do tempo de Esdras e de Neemias, depois que o povo voltou do cativeiro babilônico. Todavia, queridos, precisamos dizer que essa mudança não faz sentido. Não faz sentido, primeiro, porque o próprio título do salmo declara a autoria de Davi, e, portanto, não temos motivo algum para desconfiar dessa informação. E, em segundo lugar, não faz sentido, porque não faz sentido quanto ao conteúdo do Salmo. Note que o Salmo junta as tribos de Israel e a dinastia de Davi como sendo rei sobre todo Israel. Isso é visto claramente nos versos 4 e 5. Mas sabemos que depois da morte de Salomão, com Roboão e Jeroboão, as tribos se dividiram. E a dinastia de Davi não era mais rei sobre as 12 tribos, sobre todo Israel. Também depois que o povo voltou do cativeiro, não havia uma distinção clara sobre quem era de fato descendente de Davi ou quem havia se agregado aos judeus das outras tribos e lá estavam. Como diz Calvino, queridos, neste salmo, Davi se congratula, bem como toda a igreja, com o fato de que há um local definido para designar a arca da aliança e ali adorar a Deus. Por isso devemos entender sim que este é o salmo de Davi e que este salmo aplica ao lugar onde está a arca da aliança, o título de casa de Deus. Portanto, podemos dizer que a casa do Senhor aqui é o lugar no qual Deus é adorado e manifesta a sua presença no meio do seu povo, ou seja, é ainda na tenda da congregação. Sobre isso, Charles Spurgeon nos diz que Davi escreveu para as pessoas cantarem a caminho das festas santas em Jerusalém. E Spurgeon conclui dizendo que parece apropriado para ser cantado quando as pessoas estivessem adentrando aos portões e seus pés estivessem dentro da cidade. E notem, queridos, como os 3 primeiros salmos de romagem se completam. O Salmo 120 mostra o peregrino que mora no meio dos ímpios. O Salmo 121 mostra o peregrino na viagem, pedindo socorro a Deus, para que o Senhor o proteja dos perigos da jornada. E neste salmo em específico, no Salmo 122, nos é mostrado o peregrino chegando a Jerusalém e a alegria quando ele chega à casa do Senhor,
ao lugar de culto. Poderíamos sintetizar dizendo que o tema deste salmo é a alegria e as aspirações dos adoradores. Perceba que neste salmo o salmista é descrito como alguém que deixou a sua casa, chegou à casa de Deus, e isso trouxe alegria e disposição para louvar e adorar. Derek Kidner nos diz que as provações de um expatriado no Salmo 120 e os riscos da viagem no Salmo 121 agora são ofuscados pela alegria que atraiu o peregrino para fazer sua viagem a Jerusalém. Tendo isso posto, queridos, exporemos esse salmo a partir do seguinte tema. Ouça bem. O Senhor é nossa fonte de alegria e paz. O Senhor é nossa fonte de alegria e paz. Isso é visível, queridos, primeiro, porque o povo de Deus se alegra em poder cultuar a Deus. Isso nos é mostrado nos versos 1 e 2. Portanto, olhe para a sua Bíblia, olhe para o verso de número 1. O salmista diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Note que a expressão vamos à casa do Senhor, quer seja um convite dirigido a alguém que vive longe de Jerusalém, para que fosse junto com um grupo na peregrinação até Jerusalém, o que era muito provável, ou que fosse um convite dirigido ao próprio Davi, que morava ali em Jerusalém, já que ele é o autor, demonstra um convite que expressa determinação, dedicação, entusiasmo. Vamos à casa do Senhor, é o convite. Lembre-se que Davi mora em Jerusalém e precisava percorrer apenas uma pequena distância até chegar ao lugar onde ficava a Arca da Aliança, a tenda da congregação. Mas a sua declaração de alegria mostra que ele não negligencia esse privilégio de ir adorar a Deus, nem muito menos se acomoda com as facilidades em morar ali tão próximo. Não. A alegria de Davi demonstrada em ser convidado ao ir ao local de culto mostra que ele se sente um privilegiado por poder cultuar a Deus. Ele preferia estar na casa de Deus, no tabernáculo, do que na sua própria casa. O próprio Davi nos diz isso em outro salmo, no Salmo 27, no verso 4. Ele diz uma coisa: peço ao Senhor e a buscarei. E o que ele pede? Que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Perceba que Davi valoriza o culto, alegra-se em ter o privilégio de adorar a Deus, mas certamente Davi também se alegra em perceber que os outros desejam adorar a Deus. A alegria de Davi aqui é dupla. Primeiro, ele está alegre por ter um lugar para cultuar a Deus. Lembre-se que no deserto, a tenda da congregação não tinha um lugar certo. Mas depois que Davi trouxe a Arca da Aliança para Jerusalém, então a arca não deveria mais sair dali do Monte Sião. Portanto, como diz Charles Spurgeon, Davi se alegra porque tem uma casa do Senhor onde pode ir. Ou seja, a alegria de Davi, em primeiro lugar, porque ele tem um lugar para adorar a Deus. Ele tem um lugar onde pode se reunir em assembleia solene com os outros irmãos, e junto com o povo de Deus ele pode ali cultuar ao Senhor. Há um lugar específico para isso. Mas, em segundo lugar, podemos ver que a alegria de Davi tem a ver com ter sido ele convidado. Ou seja, ao ser convidado, ele percebe que o povo, aqueles que o convidaram, também estão dispostos a adorar a Deus. Também estão dispostos a cultuar ao Senhor. E isso traz alegria ao coração de Davi. Queridos, precisamos nos alegrar ao ver as pessoas adorando a Deus. Precisamos nos alegrar ao ver o povo de Deus reunido cultuando ao Senhor, porque isto é um sinal que o Senhor continua restaurando e salvando vidas. Calvino nos diz que desse exemplo aprendemos que nossa alegria também deve ser dupla. Quando Deus, por seu Espírito Santo, não só inflama a nossa alma, a alma de cada um de nós, por obediência e adoração à sua palavra, mas também, diz Calvino, quando o Senhor produz esses efeitos nos outros, para que nos unamos em fé na adoração ao Senhor. E veja o que diz o verso 2. Olhe para a sua Bíblia. O salmista diz: pararam os nossos pés junto às tuas portas, ó Jerusalém. Queridos, como esse versículo é profundo. Pense comigo.
No deserto, os pés do povo não paravam. Eles ficavam de um lado para o outro, seguindo a arca, pois quando a tenda da congregação levantava acampamento, o povo fazia o mesmo, levantava acampamento e seguia a arca da aliança. E é verdade que a arca passou algum tempo em Siloé, conforme 1 Samuel nos diz. Mas Deus não havia feito nenhuma promessa a respeito daquele lugar. O povo sempre tinha a expectativa de precisar mudar de um lugar para o outro. Mas agora, depois que Davi trouxe a arca da aliança para o Monte Sião, Deus havia escolhido ali aquele lugar, e dali a arca não deveria mais sair. No Salmo 132, nos versos 13 e 14, o salmista nos diz o seguinte: ouça bem, pois o Senhor escolheu a Sião, preferiu-a por sua morada. Este é para sempre o lugar do meu repouso. Aqui habitarei, pois o preferi, diz o Senhor. É por isso, queridos, que as palavras de Calvino fazem todo o sentido. Calvino diz, portanto, não é surpresa encontrarmos os fiéis reconhecendo com gratidão que seus pés, que estavam acostumados a andar de um lado para o outro, doravante, diz o reformador, permaneceriam firmes no interior de Jerusalém. Queridos, eles dizem, pararam os nossos pés junto às tuas portas, ó Jerusalém. Era em Jerusalém que eles podiam adorar a Deus. Era em Jerusalém onde eles encontravam proteção e segurança. Era em Jerusalém que a jornada deles finalmente terminava. Era em Jerusalém que eles estavam seguros, que podiam adorar a Deus e descansar os seus pés confiadamente. Que lição aprendemos aqui? Veja comigo. Davi alegra-se em ser convidado para o culto, não só por ter um lugar para cultuar a Deus, o que é deveras importante, mas também por ver os outros desejando adorar a Deus. É verdade, queridos, nos dias de hoje ainda estamos impedidos de nos reunir em assembleia solene no prédio da nossa igreja. E certamente se fôssemos convidados para ir a uma assembleia solene e pudéssemos ir, nós também ficaríamos felizes. Mas lembre-se que Davi morava em Jerusalém. Era seu costume ir ao culto. E mesmo sendo seu costume, ele alegrava-se por cada vez que era convidado a cultuar a Deus. Ele alegrava-se por poder adorar ao Senhor. E a pergunta que fazemos aqui é, e nós? E nós quantas vezes não negligenciamos no passado o privilégio de adorar a Deus com os nossos irmãos? É verdade. Hoje estamos privados disso, sim. Mas no passado, quantas vezes você teve a chance de participar do culto, de se reunir em assembleia solene e abriu mão disso? Quantas vezes você deixou de ir para a igreja? Quantas vezes você abriu mão de ir para o culto no dia do Senhor? Talvez para ir ao sítio, talvez para visitar um parente, quem sabe fazer um passeio, um banho ou uma pescaria. Quantas vezes não demonstramos a verdadeira alegria? Pelo contrário, fomos negligentes com o dia do Senhor, queridos. Confesse a Deus esses pecados e peça ao Senhor que nos dê o privilégio de voltar a adorá-lo com os nossos irmãos. Como bem sabemos, agora estamos impedidos de nos reunir e por isso precisamos pedir a Deus que tenha misericórdia de nós e nos dê a graça de nos reunir novamente para adorá-lo, para cultuá-lo com os nossos irmãos. Sinceramente, espero que você tenha aprendido a lição. Não há nada mais importante que cultuar a Deus aqui nessa terra. E, portanto, cada chance que temos de adorar a Deus em comunhão com os nossos irmãos é um privilégio, é uma dádiva. A segunda lição que aprendemos nessa primeira parte é que Davi foi convidado. Ele diz, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E ele alegrou-se ao ver os outros desejando adorar a Deus. A minha pergunta a você é, você costuma chamar os outros para adorar a Deus? Você costuma incentivar os outros a ir adorar ao Senhor? E acima de tudo, você tem aproveitado este tempo com sua família para evangelizar aqueles que estão à sua volta? É verdade. Momentaneamente não podemos convidar os outros para o prédio da igreja, mas graças a Deus por isso, nada nos impede de falar de Cristo para as pessoas da nossa casa.
Nada nos impede de falar de Cristo para a nossa família. Nada nos impede de falar de Cristo para as pessoas com quem convivemos, mesmo que seja por meio das redes sociais. Evangelize a sua família. Fale de Cristo para aqueles que estão ao teu lado, para aqueles que estão ao teu derredor, para onde quer que eles estejam, eles possam arrepender-se pelos seus pecados, crer em Cristo e adorar ao Senhor através do nosso bendito Salvador. Jesus é a fonte da nossa alegria e paz, queridos. E vemos isso em segundo lugar, porque nele estamos unidos como um povo. Olhe para a sua Bíblia, olhe para o verso 3, veja o que nos diz as Escrituras. Jerusalém que estás construída como cidade compacta. Cidade compacta aqui significa literalmente cidade firme, bem estabelecida. Mas como diz Calvino, não devemos entender isso como uma simples referência a muros ou a torres. Ou seja, a cidade é chamada de compacta, queridos, não por causa das suas edificações ou das suas muralhas, mas porque ela se encontrava unida. O povo todo se ajuntava ali para adorar a Deus. Jerusalém era o centro do país como nação institucional, pois lá estava o trono do rei, sim. Mas, acima de tudo, Jerusalém era o centro da nação como povo de Deus, como descendentes de Abraão, como herdeiros das mesmas promessas da graça. Alan Rama nos diz que Jerusalém era o símbolo da unidade da nação, quando todas as tribos subiam para lá em ocasiões festivas adorar o Senhor. É exatamente isso que nos é dito no verso 4. Olhe para a sua Bíblia, nos diz ainda que para onde sobem as tribos do Senhor, como convém a Israel, para renderem graças ao nome do Senhor. Lembre-se que antes de ser capturada por Davi e transformada em sua capital, Jerusalém havia sido uma fortaleza dos jebuseus. E Davi a conquistou e escolheu bem a sua capital. Não só porque o Monte Sião era mesmo uma fortaleza, mas principalmente porque Jerusalém ficava na fronteira entre as tribos de Judá e a tribo de Benjamim. E isso certamente o ajudou a fortalecer os vínculos entre as tribos do sul e as tribos do norte. Lembre-se que o rei Saul era da tribo de Benjamim e Davi era da tribo de Judá. Assim, estrategicamente, Davi põe sua capital na divisa com a tribo de Benjamim, para mostrar unidade e comprometimento com aquelas tribos que no passado haviam sido fiéis a Saul. Agora, Davi diz que eles são um único povo. E que não importa eles terem seguido Saul no passado, agora eles são um único povo, debaixo de um rei que adoram ao mesmo Deus. Queridos, cada tribo, sim, tinha suas particularidades, tinha os seus príncipes locais, mas dessa forma todas as tribos se sentiam parte de um único povo, pois juntavam-se pelo menos 3 vezes no ano para cultuar ao Senhor todos juntos. Como diz Derek Kidner, os laços eram mais do que sanguíneos. Eles eram as tribos do Senhor. E Jerusalém era o lugar de encontrar-se com Deus. Isso é verdade. Veja o que o salmista nos diz nos versos 5. Lá estão os tronos de justiça, os tronos da casa de Davi. Jerusalém não era só o centro do culto, mas também o centro do poder civil do país. Lá estavam o trono do rei, e de lá a nação era julgada. Perceba que a expressão tronos de justiça e tronos da casa de Davi refere-se a Jerusalém como base da justiça e a administração dessa justiça. Lembre-se também que quando Absalão quis usurpar o trono do seu pai, ele começou sua conspiração exatamente julgando o povo no lugar de Davi, em Jerusalém, conforme nos diz 2 Samuel 15. E que lição aprendemos dessa parte? Pense comigo. O salmista nos diz que todas as tribos subiam a Jerusalém. E sabemos que, sim, pelo menos 3 vezes no ano, os peregrinos se reuniam em Jerusalém para cultuar a Deus. Mas a pergunta é, qual era o objetivo dessas festas religiosas? Qual era o propósito dos seus cultos? Queridos, o objetivo deles era agradecer a Deus. O final do verso 4 nos diz que eles subiam a Jerusalém. Olhe para a sua Bíblia, o finalzinho do verso 4. Eles subiam a Jerusalém para renderem graças ao nome do Senhor. Que isso nos sirva de lição. Que isso te sirva e me sirva de lição.
Perceba que o objetivo do culto aqui descrito deveria ser agradecer a Deus, render graças ao nome do Senhor. Isto é muito importante. Isso é deveras importante porque o objetivo central do culto não era produzir união social ou prosperidade, não. Estas coisas certamente eram resultados do culto, mas não era a razão. Não era o que motivava eles a se juntar e adorar a Deus. O que os motivavam a se juntar e cultuar ao Senhor era a gratidão. Ouça bem, o culto verdadeiro é, antes de qualquer coisa, uma manifestação de gratidão a Deus por tudo que Ele é e por tudo que Ele fez. O culto ao Senhor é uma exaltação do caráter de Deus por quem Deus é e pelos seus feitos. O culto verdadeiro é centrado em Deus e nos seus feitos e não no que Ele pode fazer por nós. O culto, queridos, não é uma busca por prosperidade. É, antes de tudo, uma manifestação de gratidão. Nunca se esqueça disso. O culto falso, idólatra, é que é interesseiro. É isso que nos diz o profeta Oséias quando está acusando Israel de apostasia e de idolatria. O profeta Oséias, no capítulo 2, no verso 5, diz o seguinte, ouça bem. Pois sua mãe, referindo-se a Israel, se prostituiu. Aquela que os concebeu ouve-se torpemente, porque dizia, irei atrás de meus amantes, que me dão o meu pão, e a minha água, a minha lã, o meu vinho, o meu óleo e as minhas bebidas. Perceba, queridos, que Oséias acusa Israel de adorar os falsos deuses por interesse, com interesse nas bênçãos. Ouça bem, se o seu principal objetivo no culto é ser abençoado por Deus, seu culto é interesseiro e, portanto, é falso. As bênçãos são consequências da adoração e não o motivo delas. Adoramos a Deus porque Ele nos abençoa. Adoramos a Deus porque Ele derrama a sua graça sobre nós. E adoramos em gratidão por isso. E não esperando cada vez mais bênçãos. Não é uma troca com o Senhor. Não é uma troca de favores. Pelo contrário, é uma manifestação de gratidão por tudo que Ele já fez e faz por nós. É um reconhecimento do seu ser e do seu caráter. Adoramos a Deus por quem Deus é e por tudo que Ele fez em Cristo Jesus a nosso favor. Queridos, Jesus é a fonte da alegria e da paz. E vemos isso em terceiro lugar, porque por meio dele é que recebemos a verdadeira paz. Isso nos é dito nos versos 6 a 9, portanto, olhe para a sua Bíblia, olhe para o verso 6. O salmista diz, orai pela paz de Jerusalém, sejam prósperos os que te amam. E aqui nos surge uma pergunta. Ora, por que o salmista está tão preocupado com o bem-estar da cidade? Calvino responde com muita profundidade. Calvino diz que a razão por que o salmista está tão profundamente preocupado com a prosperidade de Jerusalém, diz Calvino, é que o bem-estar de toda a igreja estava inseparavelmente conectado com aquele reino e sacerdote. E é verdade. Perceba que lá em Jerusalém, dois ofícios se unem, ou se uniam. O ofício real, porque lá estavam os tronos da casa de Davi, conforme diz o verso 5. Mas também um ofício sacerdotal, pois lá estava a Arca da Aliança, a casa de Deus, sinônimo de casa de Deus, como diz o verso 1 e o verso 9. E aqui, nos versos 6 a 9, queridos, há um jogo de palavras interessante. D.L. Moody nos diz que aqui há um excelente jogo de palavras no hebraico, que não está evidente em nenhuma tradução, e infelizmente é verdade. Veja só, Jerusalém significa alicerce da paz, ou fundamento da paz. É por isso que ela era conhecida como a cidade da paz. Então o salmista exorta o povo a orar pela paz de Jerusalém. Como diz Alan Hammond, seria dizer o seguinte, peçam pela paz do fundamento da paz. Peçam pela paz do fundamento da paz. Ou seja, orem pela paz do alicerce da paz. E perceba que a bênção para eles dependia desta paz da cidade. O salmista diz no verso 7, reine paz dentro de teus muros e prosperidade nos teus palácios. Não há como ser próspero sem ter paz. Não há como ser abençoado por Deus sem antes
ter paz com Deus. Claramente, a prosperidade aqui mencionada, queridos, vai muito além de bênçãos materiais. Tem a ver com as bênçãos espirituais concedidas àqueles que amam a cidade. Então, queridos, é muito importante perceber isso, porque o salmista conclui de forma grandiosa nos versos 8 e 9, dizendo: por amor dos meus irmãos e amigos, eu peço, haja paz em ti. Por amor da casa do Senhor nosso Deus, buscarei o teu bem. Note, queridos, que Davi mesmo diz o motivo pelo qual o povo precisa pedir a paz para a cidade. Davi mesmo diz o motivo pelo qual o povo precisa buscar o bem da cidade. Por amor do próprio povo e por amor à casa de Deus. Ou seja, o pedido da paz da cidade é por causa do culto e por causa da comunhão dos fiéis. Tem a ver com a igreja e tem a ver com a adoração. É por isso que o bem de Jerusalém, queridos, era o bem do povo. O que Jerusalém era para o israelita naquele período, a igreja é para o cristão. Lembre-se que Jerusalém era o centro do seu culto e o seu lugar de adoração. Era de lá de onde eles recebiam a paz com Deus e a graça de Deus que os abençoava. Portanto, queridos, aqui a preocupação do salmista é por todo o povo de Deus e, consequentemente, por toda a igreja da sua época. E nós nos perguntamos como aplicar essas verdades às nossas vidas. Como trazer essas verdades aos nossos corações? Tem algumas poucas aplicações que precisamos fazer. Primeiro, peço que você olhe mais uma vez para o verso 2. Olhe para a sua Bíblia. Veja o que nos diz o verso 2. Pararam os nossos pés junto às tuas portas, ó Jerusalém. Lembre-se, queridos, que durante todo o período em que o povo estava no deserto, nem a arca, nem o povo paravam seus pés. Eles viviam como peregrinos, andando de um lado para o outro. Mas depois de entrar na terra prometida, o povo encontrou descanso. E o Senhor escolheu o Monte Sião para que a arca repousasse ali e para que ali o povo pudesse adorar a Deus. E eu peço que você imagine a felicidade dos peregrinos que fizeram uma longa viagem com a sua família, com seus filhos, com algumas bagagens, que fizeram uma longa viagem até chegar a Jerusalém. Dormindo nas estradas, dormindo nas estalagens, enfrentando calor, enfrentando frio, enfrentando perigo, até que eles chegam em Jerusalém. Imagine a felicidade deles. Eles sabem que ali acabou a sua jornada. Ali eles descansariam os seus pés. Ali eles poderiam adorar a Deus e receber as bênçãos do Senhor. Mas nós sabemos, queridos, que Josué não deu um verdadeiro descanso e repouso para os pés dos hebreus, e por isso a Jerusalém terrena não era esse descanso perfeito e completo. Há ainda um repouso para o povo de Deus. O autor aos Hebreus, no capítulo 4, no verso 8 a 9, nos diz isso. Ele diz: ora, se Josué lhe houvesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de um outro dia. Portanto, diz o autor aos Hebreus, resta um repouso para o povo de Deus. Sabemos que há um descanso celestial na nova Jerusalém, no novo céus e na nova terra. Mas mesmo agora eu quero te dizer que mesmo como peregrino e forasteiro nessa terra, você pode descansar os seus pés na adoração. Você pode descansar os seus pés não na Jerusalém terrena, mas em Jesus Cristo, no nosso mediador. Ele é o descanso não só para os nossos pés, mas para a nossa alma. E ele te convida a ir até ele e descansar da sua jornada. Em Mateus 11, 28 e 29, a palavra do Senhor nos diz, o nosso Senhor Jesus Cristo nos diz: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, não só para os pés, mas para todo o seu ser, para a sua alma. Pare de andar de um lado para o outro. Pare de buscar descanso no mundo. Pela fé, descanse os teus pés em Cristo. Ele te convida a descansar a sua alma no sacrifício expiatório do nosso Redentor. Ele é o nosso verdadeiro descanso. É nele que acalmamos o nosso coração, descansamos os nossos pés e refrigeramos a nossa alma. Tem mais uma aplicação que precisamos fazer. Eu peço que você olhe os versos 4 e 5 mais uma vez.
Lá nos é dito que Jerusalém era para onde subiam as tribos do Senhor, como convém a Israel. E no verso 5 nos é dito que lá estão os tronos de justiça, os tronos da casa de Davi. Veja só, como dissemos, Davi junta os dois ofícios aqui. Ele junta o ofício sacerdotal e o ofício real. E sobre isso Calvino diz que toda a nossa salvação depende desses dois pontos. Primeiro, que Cristo nos foi dado para ser o nosso sacerdote. Segundo, que ele foi estabelecido rei para nos governar. E é verdade. A nossa salvação depende disso. Depende do nosso Senhor como sumo sacerdote da nossa alma. E depende do nosso Senhor como nosso rei, que nos governa, que nos guarda, que nos protege. E note como esses dois elementos, o sacerdotal e o real, se expressam no culto. Quando adoramos a Deus, pela fé, subimos ao Senhor. Rendemos graças ao seu nome e nos achegamos ao verdadeiro trono de justiça, ao trono de Deus em Cristo Jesus. Como diz Spurgeon, diante desse trono, os homens são julgados. Spurgeon diz que os homens ali, na adoração, são julgados pela lei, são julgados pela própria consciência e são julgados pelo Evangelho. Mas eu diria um pouco mais que isto ainda. Pois aqueles que chegam ao trono de Deus, pela mediação de Cristo, estão também diante do trono da graça. E de lá, do trono da graça, por causa dos méritos de Cristo, eles recebem a paz com Deus e as bênçãos espirituais advindas dessa paz. Eles recebem as bênçãos do Senhor para prosperar em santificação e em comunhão com o Senhor. E é por isso, queridos, que precisamos sempre subir por meio de Cristo em adoração ao Senhor, subir orando por nós, subir orando por nossos irmãos, pela Igreja de Cristo. Precisamos estar sempre diante do Senhor em adoração, recebendo a justificação do sangue de Cristo e a santificação até que recebamos do alto a glorificação perfeita. Precisamos sempre subir ao Senhor em adoração, em gratidão por sua obra nas nossas vidas. Tem uma última aplicação que precisamos fazer. Como dissemos, esse salmo nos mostra que Jesus é a fonte da nossa alegria e paz. E é verdade. Veja que todo este salmo apresenta Jerusalém em uma perspectiva ideal, muito além da realidade que a cidade alcançou. Jerusalém ali é descrita como fundamento da justiça, porque lá estão os tronos da justiça, conforme o verso 5. Mas nós sabemos que ao longo dos séculos, Jerusalém tem sido um lugar de mentiras, de injustiças e de trapaças. O próprio nome Jerusalém, que significa alicerce da paz, é significativo. Porque sabemos que Jerusalém também não tem sido um alicerce da paz, pelo contrário. Jerusalém, ao longo dos anos e dos séculos, tem sido lugar de guerras e de conflitos. Então, o que significa esta expressão no verso 6? Orai pela paz de Jerusalém. Ou seja, peça paz do fundamento da paz. Como dissemos, todo este salmo fala de Jerusalém em uma perspectiva muito maior. Em uma perspectiva ideal. Como sabemos, queridos, na época de Jesus, os líderes de Jerusalém, principalmente as autoridades religiosas do povo, não eram justas, nem muito menos tinham paz. Pelo contrário, elas manipulavam as coisas para assegurar a sua própria segurança. Mas com isso só conseguiram trazer sobre si mesmo guerra e destruição. O próprio Jesus orou e chorou ao chegar em Jerusalém. Lucas 19, 41 e 42 nos diz o seguinte, olha para a sua Bíblia. Desculpa. Quando Jesus ia chegando, vendo a cidade, chorou. E dizia, se conheceras por ti mesma, ainda hoje, o que é devido à paz. Mas isso está agora oculto aos teus olhos. Lucas 19, 41 e 42. Em outro lugar, o nosso Senhor não só chorou, mas disse, Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedreja os que te foram enviados. Quantas vezes, diz o Senhor, quis eu reunir os teus filhos como a galinha junto no seu próprio ninho debaixo das suas asas, e vós não quisestes. Está lá em Lucas 13, 34. Queridos, bem sabemos que Jerusalém rejeitou o seu próprio Messias, rejeitou o verdadeiro sacerdote e rei prometido a eles.
Então a pergunta continua. O que significa para nós a expressão orai pela paz de Jerusalém? Será que há ainda um mandamento específico para orar pela paz de Jerusalém, como dizem os dispensacionalistas? Será que há um futuro glorioso ainda para Jerusalém terrena, como defendem alguns? Não, queridos. É claro que não. Mas não se apresse a entender erradamente. Devemos orar por Jerusalém, sim. Mas devemos orar por ela, como devemos orar por todas as cidades, por todo o mundo. Devemos orar por Jerusalém, como devemos orar por Base Alegre, por São Paulo, como devemos orar por Washington, como devemos orar por todas as cidades do mundo. É assim que devemos orar por ela. Mas não há nada em especial em Jerusalém. Não há nada em especial para a Jerusalém terrena. Então, o que significa orar pela paz de Jerusalém? 3 coisas, pelo menos. Primeiro, devemos orar pela igreja. Devemos orar pelo povo de Deus, pelos fiéis que hoje adoram a Deus através de Cristo. Como diz Calvino, a igreja não é um título vazio, e sim um lugar em que prevalece o verdadeiro cristianismo, diz Calvino, e ele está certo. Devemos orar por aqueles que verdadeiramente adoram a Deus em Cristo. Precisamos orar, queridos, pelos nossos irmãos, pela nossa família da fé, pelo Israel de Deus, pela Jerusalém espiritual. Precisamos orar pela igreja do Senhor. Essa é a primeira coisa. Mas, em segundo lugar, orar pela paz de Jerusalém, queridos, é a versão veterotestamentária, poderíamos dizer assim, para a oração que o Senhor nos ensinou na oração dominical, em Mateus capítulo 6. O Senhor, ali em Mateus 6, nos ensinou a orar dizendo: venha o teu reino, seja feita a tua vontade. É orar, queridos, para que venha o reino de Deus sobre a terra, já que em Jerusalém é que ficava o rei ungido como tipo de Cristo. Orar para que Deus reine, para que a vontade do Senhor seja feita e para que a igreja, em particular, seja instrumento desta vontade de Deus na terra. Mas orar pela paz de Jerusalém, em terceiro lugar, queridos, tem a ver com o jogo de palavras no hebraico, com o significado do próprio nome, Jerusalém. Ou seja, é orar pedindo paz ao fundamento da paz. E isso é maravilhoso. Isto é grandioso. É deveras importante. Orar pela paz de Jerusalém é orar pedindo paz ao fundamento da paz. É orar pedindo a Deus perdão. É orar pedindo a Deus reconciliação para nós e para aqueles que o Senhor escolheu. É orar pedindo reconciliação através do verdadeiro fundamento da paz. E eu te pergunto, qual é o fundamento da paz? O fundamento da paz, queridos, o alicerce da verdadeira paz é Jesus Cristo. Ele é o príncipe da paz. Paulo diz: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Perceba paz e justiça no mesmo texto. Questões que eram atribuídas a Jerusalém, agora Paulo atribui a Cristo. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos, é em Cristo que recebemos do trono da justiça de Deus a justificação. É por meio de Cristo que estamos em paz com Deus e desfrutamos da paz de Deus. E é em Cristo que descansamos os nossos pés e fazemos parte do povo de Deus, da nova Jerusalém que descerá dos céus vestida como noiva para viver em comunhão e em harmonia com o Senhor nos novos céus e na nova terra, onde ali sim só habitará a justiça. Portanto, como diz Davi, alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Eu te digo, alegre-se por poder cultuar a Deus em Cristo. Alegre-se por fazer parte do povo de Deus e o adore em gratidão por tudo que o Senhor é e pelo que Ele faz e fez pelo seu povo por meio da obra expiatória de Jesus Cristo. Que Deus aplique esta palavra ao teu coração. Que Deus te dê alegria em poder cultuá-lo onde quer que você esteja. Que o Senhor te dê a paz e o consolo em saber que em Cristo você pertence à Nova Jerusalém, a Jerusalém Celestial, e que mesmo hoje você pode descansar, não só os seus pés, mas descansar a sua alma, consolar o seu espírito na palavra de Deus e descansar no nosso bendito Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus te abençoe.
Que o Senhor aplique esta palavra ao teu coração. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra. Te agradecemos pelo privilégio de cultuar. Te agradecemos porque em Cristo temos paz com Deus e temos acesso a Deus. Derrama sobre o teu povo, Senhor, a paz e o descanso trazido pela tua palavra. Que possamos nos revigorar e descansar em Cristo Jesus. Em Cristo que nós te oramos. Amém. Que Deus te abençoe. Que o Senhor proteja a tua casa, a tua família.